Boa noite, bom. Apesar da chuva e do frio, que não vai embora, né? É sempre muita alegria que eu venho entrar nesta casa, agradecendo já de antemão o convite, né, da equipe que coordena aqui, que me recebe muito carinhosamente, mas em especial a Jesus pela oportunidade de trabalhar na sua seara. Hoje nós vamos aí andar um pouquinho, né, juntos, por uma reflexão que tem a ver com o mês de setembro, né, onde não só os órgãos de saúde, mas todas as religiões, todos os segmentos doutrinários caminham aí na direção de valorizar a vida. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e tentando compreender, né, qual é a direção que nós temos que dar aí para compreender o valor que a vida nos entrega diariamente. Hoje, nós vamos começar com uma notícia um pouquinho triste, mas já vamos mudar de assunto depois. A Organização Mundial da Saúde, lá nas pesquisas, lá de 2021 ainda, trazem informações para todos nós a respeito das mortes que tem ali o suicídio como, né, um caminho que alguns escolhem. Nós vamos ficar juntos aqui aproximadamente 30 minutos, conversando, dialogando, tentando refletir a respeito desse tema. Enquanto nós estivermos aqui, aproximadamente 40 pessoas irão se suicidar. Notícia triste, né? Mas é a verdade, é o que acontece. Dessas 40 pessoas, aproximadamente 30%, 35% estarão entre 15 e 29 anos. Mais triste ainda, né? Os motivos são doenças mentais, distúrbios de sentimentos, né, psicológicos e depressão. Doença que todos nós conhecemos, né? Bem viva, bem presente no nosso meio, quase todas as famílias têm. Independente da idade, hoje nós encontramos aí crianças, adultos, adolescentes, idosos, todos envolvidos com algum tipo de depressão, né, com algum grau de depressão. Então, é sim um tema muito grave e que nós precisamos, no mínimo, nos informar. É isso que a gente vai fazer essa noite. Mas vamos fazer à luz da doutrina espírita, né, com os entendimentos que nós já temos e abraçamos a doutrina espírita, para ver o que ela nos oferece de reforço, né, de ferramenta, para que a gente lide com essas realidades que estão lá fora e que, por vezes, estão dentro das nossas famílias, né? Como a gente ouviu hoje aqui, a prece para os desencarnados, às vezes é alguém muito querido nosso, né, que escolhe por essa opção. Às vezes é alguém conhecido, ou conhecido de alguém que conhecemos. Então, nós temos, sim, motivos para seguir aí nessa reflexão, nessa direção. Emmanuel foi questionado sobre qual é o sentimento do espírito que se suicida, né, depois, no mundo espiritual. E ele disse que o maior sentimento de todo espírito que escolhe este caminho é o de decepção. Por que a decepção? Porque ninguém quer tirar a própria vida. Não é este o intuito, não é este o objetivo. O objetivo é eliminar a dor, a aflição, aquilo que está incomodando muito, angustiando muito, de tal forma que a pessoa se considera incapaz de administrar aquilo. Então é tão pesado, tão forte, tão intenso, que ela não vê outra saída a não ser deixar de existir. Mas não é porque ela não quer viver, é porque ela não quer dor. Então, por que a decepção? Chegando no mundo espiritual, o que ela constata, o que ela entende? Que o suicídio não é solução. Tirar a vida não é solução. Muito pelo contrário, né? A tendência de piorar a situação. Porque o nosso corpo físico ele é tipo um escudo para nós, né? Ele nos ampara de algumas dores. Enquanto no mundo espiritual, além de todas as dores que já existiam, haverá também a dor moral, né? Por infringir tão gravemente uma lei divina. Então, diante deste sentimento, dessa decepção, né, de encontrar a vida depois da vida, chegando à conclusão de que não foi uma solução, e sim acabou se tornando um agravamento daquilo que vinha vivenciando, aí conhecer, ter entendimento sobre a imortalidade da alma é algo que é urgente para todos nós. Porque só de compreender que não existe morte, vai nos levar a entender que o suicídio claramente não é solução. Porque se nós estamos recorrendo ao suicídio para nos eximir, para nos libertar da dor, não existe morte, então a dor não haverá de ser eliminada, mesmo
com o suicídio. Então, todo esse processo de conhecimento da imortalidade da alma, das várias vivências que nós temos, é claro que consola. E é este o papel do ensino dos Espíritos. Nos trazer essa informação que vai nos conduzindo para um ambiente mais tranquilo, mais sereno, mesmo em meio à dor. A partir desse conhecimento da imortalidade da alma, nós temos um conhecimento aí, que é aquele que está lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as muitas moradas na casa de meu Pai. Este é um outro entendimento de que, se tem bastante moradas, e esta não é a única, nós compreendemos lá também que tem mundos melhores que este. Porque, por vezes, em especial quando nós estamos envolvidos em muitas dores, ou em alguma aflição mais intensa, parece que este mundo é muito difícil, né? Esta é uma referência que nós tomamos, assim. Este é um lugar onde tudo é muito, muito complicado, muito desafiador. Mas lá no capítulo 3º diz que essa não é a única morada, tem outras. E por que teria outras se eu não pudesse ir para lá? Então nós vamos refletindo nesse sentido. Isso é passagem, isso não é definitivo. Como hoje nós vamos conversar aqui, a gente já falou isso em outros momentos aqui, nós não estamos conversando com moradores de Capão Novo ou de Capão da Canoa. Estamos falando com espíritos, porque Jesus conversa com espírito. Jesus conversa com peregrinos que vivem peregrinando por diversos mundos conforme vão evoluindo. Isso de alguma forma nos acalenta, diminui a nossa dor. Então, o que a imortalidade da alma nos entrega? É como se nós saíssemos em meio a uma população muito grande, onde a gente sente que tem muita gente, e sobe num prédio e olha para cima, de cima para baixo, e vê que não tinha tanto assim. E ver que o tamanho não era tão grande, porque a amplitude, né, a maneira de ver mais ampliada, ela diminui a força da dor em nós e na nossa existência. E é isso que a imortalidade da alma vem nos mostrar. Já são diversas vidas, essa não é a primeira, nem é a última, nem é a única. Então este sentimento, e também é rápido, vai passar assim, quando você vê, acabou. Para onde nós talvez acabe hoje, eu não sei de nada, não estou vendo, não vejo, não se preocupe. Mas pode ser que aconteça, inclusive para mim. Então, o que acontece? Nós, quando estamos envolvidos em uma dor muito afligente, tudo fica muito grande. Qualquer informação que diminua esse tamanho vai nos trazer força, vai nos dar mais poder sobre esse sentimento. Quando nós adentramos ainda mais e chegamos na lei de reencarnação, o que nós entendemos? Que nós não estamos aqui a esmo, não caímos de paraquedas, tem um plano. Mais importante que um plano, porque nesse plano estão incluídos sim essas aflições e elas são necessárias porque são ferramentas, mas mais importante do que um plano é que ele não é solitário, ele não é individual. Por mais que a trajetória seja de um esforço individual, o plano é coletivo. Então você não vem sozinho para cá. Se está se sentindo assim, está equivocado, porque esse não é o plano. O plano de Deus é em conjunto, é em equipe. E a equipe é boa. Agora a notícia é boa, né? É claro que entre um ou outro é igual a família. Tem sempre um que é meio desvirtuado. Às vezes é nós que somos desvirtuados, né? Tem gente fazendo assim que é. Lá na minha sou eu. Então o que acontece? O que Jesus faz? Une, junta todo mundo, para que um auxilie o outro na trajetória da evolução. Então você não está só na sua dor. Você não só está acompanhado na dor, como em todos os outros processos. A evolução é trabalhada em conjunto, em equipe, e conta com aquilo que você precisa evoluir lá no plano, na organização. Você sentou antes de vir para cá, numa mesinha bonitinha, com pessoas que te amam, te amparam, estão contigo agora, nesse momento, encarnados e desencarnados, para que você consiga dar conta do recado, daquilo que você se comprometeu lá. E o que tem nesse plano reencarnatório? Aquilo que você precisa evoluir. É onde estão os desafios. É quando chega a dor. Mas também é aquilo que você já evoluiu. É os dias felizes. Não é assim? A gente não vive numa gangorra? Tem dia que é muito bom, tem dia que é muito ruim, tem dia que é mais ou menos. É a vida. É o movimento da vida. Se nós entrarmos neste movimento com a confiança de que tem um plano divino, fica mais seguro. Com o entendimento que a doutrina espírita também nos entrega, que existe um coordenador, um espírito altamente evoluído no comando.
Porque Deus fez o plano, Jesus está no comando. E nós somos o quê? Os braços, as pernas, os olhos, a boca, o corpo, as pernas. Nós precisamos fazer acontecer. Só que quem tem o plano é Jesus. É Ele. Por isso que às vezes nós nos sentimos meio perdidos, atrapalhados, fora do roteiro. Porque nós queremos criar um plano. Aí o teu anjo da guarda diz, ó, anda por aqui. Esse namorado aqui não era muito legal para ti, não, mas eu quero ele. Não é assim que a gente faz? Não, esse trabalho aqui não é muito legal, procura outro, vai ter outro logo ali. Não, mas eu quero ele. É a gente brigando com o plano. Isso é coisa nossa. E quem que somos nós? Espíritos imperfeitos. A gente já conversou sobre isso. O que espírito imperfeito faz? Imperfeição. Então também é preciso nos perdoar, nos abraçar nos nossos equívocos, mas também não ficar paralisado neles. Andar no processo de crescer cada vez mais. Então a reencarnação nos apresenta este entendimento. É uma equipe. E tem espírito melhor que você nessa equipe, te dando suporte, te dando força. Conta com aquilo que você já é bom. Onde é que nós encontramos todo esse plano reencarnatório patenteado? O que Jesus falou a respeito das dores, das cruzes? Lembra das cruzes? Deus não dá uma cruz maior que o quê? A gente passa a carregar. Isso. Então a gente pode. Tá ruim, tá pesado? Tá. E fica difícil às vezes? Bastante. Bem complicado fica às vezes. Extremamente desafiador. A gente olha assim, meu Deus, agora eu faço o quê para sair disso? Geralmente a gente que entra e nem percebeu. Sabe as causas atuais e as causas anteriores das aflições? Algumas estão aí nesse plano reencarnatório. As outras foi a gente mesmo que escolheu porque quer fazer um plano individual. Nosso. Do nosso jeito. Mas não precisa, já está tudo pronto. Por que a gente precisa se aproximar de Deus? Por que Jesus sempre esteve nos conduzindo para Deus? Porque Ele é quem? Ele é o Criador. Nós somos quem? A criatura. E nós estamos muito mais perto do início da caminhada do que do fim. É igual a criança quando nasce, que começa a fazer os seus primeiros afazeres. Primeiro aprende a dormir direito, porque ela chega dormindo de dia e fica acordada de noite, não é assim? Os filhos de vocês não fizeram isso? O meu fez. Come, passa mal com uma coisa, não. O que é isso? Ajuste. Mais próximo do início do que do fim. Depois ele chega a uma criança de 9, 10 anos, já toma banho junto, já começa a ter as namoradinhas, continua dando dificuldade, não é problema pra gente. Mas já tem um pouco de autonomia. Adolescente, jovem, faculdade, vão morar fora, mais autonomia. Adulto, mais autonomia. O que é isso? É mais perto do fim do que do início. Nós estamos mais perto do início. O que a gente faz perto do início? Começa a caminhar, faz o quê? Cai, levanta, anda de novo. Cai, levanta, anda de novo. Não é isso? Come uma coisa, não quer, o pai diz que tem que tentar, tem que ver se gosta ou não. Não quer, insiste. Por quê? Porque nós estamos no processo de aprender aquilo que nos cabe ser aprendido. Precisamos evoluir. Então os pais ficam ali no encalço. Não, eu não quero isso, eu não gosto disso. Você já comeu? Não, então coma. Para depois dizer que não gosta. É Deus conosco. É Deus nos conduzindo na caminhada. Então, a lei de reencarnação entrega isso para nós. E, principalmente, faz claro que a dor e a aflição são ferramentas, não é castigo. Quem pensou que era castigo? Não é castigo, é ferramenta. A maioria de nós hoje ainda procura um ambiente religioso, seja ele qual for, uma busca de um profissional da saúde, um amigo para conversar. Por que faz isso? Está doendo alguma coisa. Vai no dentista por quê? Está doendo o dente. Nós só somos movimentados na direção da melhora por meio de um desconforto. Cada um dá o nome que quiser. Dor, aflição, seja o que for. Mas é isso que nos movimenta. E sabe quem é que sabe disso? Jesus. Ele nos conhece, que é uma beleza. Ele não pode tirar dor. Uma vez eles estavam lá conversando e Jesus pregando e ensinando todos esses ensinamentos que nós já conhecemos, né? Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Estava lá Jesus ensinando. E chegava um monte de gente, tudo estrupiada, gente. Uma das doenças mais recorrentes naquele tempo era a lepra, lembra? E aí os apóstolos olharam para Jesus, Jesus do céu, esse povo não vai aprender nada. Estão tudo esgolepado.
Imagine nós sendo vistos hoje a olho nu, como será que estamos? E aí os apóstolos disseram para Jesus, Jesus, esse povo não vai aprender nada, cura eles primeiro e depois fala. E Jesus tentando demover essa ideia, né? Porque os apóstolos eram aqueles que organizavam as cadeiras, ficavam aqui na frente, no prédio de abertura, né? Eram os apóstolos. E viam aquele povo todo ali, alguns dormindo, outros nem estavam prestando atenção. Eles assim, cura essa gente primeiro. E Jesus estava tentando tirar isso da cabeça deles até que resolveu mostrar o que iria acontecer. E curou todo mundo. E Jesus, claro, cura. A gente compreende principalmente nesta obra, em Céu e Inferno, a respeito dos milagres. Nós compreendemos na Gênesis, a respeito do entendimento dos fluidos, que Jesus, pela sua pureza, pela sua moralidade altamente evoluída, ele manipulava fluidos, então ele curava células doentes. Esse era o milagre dele. Era ciência, ele não derrogava leis, ele cumpria a lei. No momento que ele cura todo mundo, adivinha o que aconteceu no dia seguinte? Não veio ninguém. Por quê? Porque nós somos ainda, não vai ser assim para sempre. Ainda somos necessitados da dor. É a dor que nos movimenta. Para onde? Para a evolução. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, uma vez meu filho perguntou, mãe, o que a gente está fazendo aqui? Eu disse, meu filho, aprendendo a amar. A gente está um bocado longe disso ainda. Mas também aprendendo a vivenciar a dor. A maioria que deve ser pai, né? Ou tio, ou avô. O que a gente faz com uma criança quando ela está insistindo em permanecer num erro que não é bom para ela? A gente põe na cadeirinha do pensamento, né? Ela fica lá, tranquilinha. Não sei a de vocês, mas as nossas lá não estão ficando. Fica agoniada, querem sair de lá. Estes somos nós, na cadeirinha do pensamento, que chama-se reencarnação. Nós estamos sempre querendo sair da onde não está bom, da onde está desconfortável. Só que é o desconforto que faz com que a gente evolua, reflita, busque conhecimento e práticas melhores do que aquelas que a gente fez até agora. Leon Denis tem uma obra, Leon Denis é um espírito que esteve muito junto de Allan Kardec e que, se caso Allan Kardec desistisse, né, de fazer a codificação do ensino dos espíritos, ele assumiria ali a tarefa. Leon Denis diz que a dor é uma lei de libertação e equilíbrio. Então, como nós precisamos de libertação e de equilíbrio, não dá para ficar sem dor. Então, qual é o nosso papel aqui? Aprender a lidar com a dor. É urgente isso. E por onde que a gente começa? Em primeiríssimo lugar, compreender que Jesus deixou um roteiro de ação. Já está pronto, não precisa inventar nada. É um roteiro de ação. A gente consegue fazer já? Tudo ainda não. Mas dá para dar o primeiro passo. Caminhando na direção que ele vai nos ensinando, vai nos conduzindo. O nosso roteiro de conduta é o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. É o maior de todos. Não tem nenhum outro capítulo maior que esse. Santo Agostinho fala lá no item 19 que a fé é o remédio apropriado para a dor. Porque ela te tira desse... Porque quando nós estamos no meio de uma aflição, a gente só olha para a gente mesmo. Não sei vocês, mas eu sou assim. A gente fica só em volta da nossa dor. E ela vai ficando muito grande. Por que será? Já vou falar sobre isso. Ela vai ficando muito grande, vai tomando uma proporção que a gente vai ficando cada vez mais angustiada. Como a água subindo, a gente vai se sentindo afogado. O que acontece com a fé? Ela nos tira deste ambiente, nos remove, nos eleva, nos leva para cima e faz com que a gente olhe para baixo e veja que não era tão grande assim. Esse é o papel da fé. É o que Santo Agostinho está nos trazendo. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo em especial, Bem-aventurados os aflitos, nos vai trazer todo tipo de informação de tudo quanto é tipo de dor. Traição, enganação, falsidade, falta de dinheiro, alguém tem aqui? Falta de entrosamento familiar, solidão, alguém é solitário aqui? Eu sou. E olha que não é fácil. Mas a gente tem todas as ferramentas para transformar esse sentimento em algo útil para nós e para quem vive conosco. Porque essa é a proposta de Jesus. Jesus é extremamente desafiador. Tudo que ele propõe é de movimento, é para que você levante da cadeira.
Quando ele te vê sentado na cadeira, ele é engraçado porque ele faz papel de irmão. Porque o pai põe na cadeira para pensar, né? O outro irmãozinho vem atusicar, né? Assim, sai daí e vai fazer alguma coisa. É Jesus. Sai daí, filho, vai fazer alguma coisa boa para ti, produtiva, que te tire desta condição. Porque os ensinos dos Espíritos fazem nos colocam, trazem uma informação que nos colocam numa situação clara. Eles nos tiram e não nos deixam permanecer na condição vítima. Não deixam. Você pode ler um livro, botar ele lá e ficar quietinho, mas vai ficar pensando, refletindo. Porque o que o Espiritismo ensina? Você não é vítima, você é responsável pelo que acontece contigo. Porque tudo que você colhe, o que aconteceu? Você plantou. Porque se não fosse assim, ficava Deus parecia uma coisa meio confusa, não é não? Você está plantando você está colhendo uma dor aí, está vivenciando uma vida muito angustiante e você nunca fez nada para estar vivendo isso. Mas que Deus é esse? É no mínimo confuso, né? Então o que o Livro dos Espíritos nos traz, quando nos mostra lá os atributos da divindade? Que tudo que vem depois, que Allan Kardec que vai trazendo para nós de informação, patenteia, justifica aquelas qualidades de Deus ali. Aí tu vai compreendendo, puxa, realmente ele é generoso, é bom, é infinitamente misericordioso, que vai fazendo sentido. Todas essas informações que a gente tem na doutrina espírita, tem por objetivo nos demover dos equívocos da vida. E um deles é o suicídio. Porque nos esclarece, porque nos clareia o entendimento. Mas nós temos um roteiro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos falar, em especial, sobre 2 pontos muito importantes. O primeiro é a prece, que a gente estava fazendo aqui agora. Porque a prece não vai tirar a sua dor, mas vai dizer o que está causando a dor. Vai mostrar as pedras. E você vai decidir, pela claridade, pelo entendimento, qual é a pedra que já dá para devolver aquela que você vai ter que deixar para o ano que vem, aquela que você vai deixar para a próxima reencarnação, aquela que você vai pular por cima, aquela que você vai dar a volta, porque a prece ilumina você enquanto espírito. Então, o que vem depois? O pensamento. A prece é tão importante que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso roteiro, tem 3 capítulos que falam só sobre a prece. Dá para a gente imaginar por quê, né? Necessidade. Nós somos altamente necessitados de prece. Aí fala também sobre a força do pensamento. Leon Denis também diz isso. Essa obra, o poder, o destino do ser, o problema do ser, do destino e da dor, é uma obra extremamente importante e necessária para todos nós. No primeiro momento, ela nos mostra ali quem somos. O que nós estamos fazendo aqui? Já pararam para pensar? De onde que você veio? E depois daqui, você vai para onde? Se caso você é aquele que vai desencarnar hoje, estou brincando. Para onde que você vai? Não é nem para onde você vai daqui a muito tempo. Imediatamente. Digamos que você sofra, não sei de nada, mas digamos que você sofra um acidente de desencarne. O que acontece? Exatamente, acontece o quê? Você já sabe? Mas desencarnar é a única certeza que você tem. Todo o resto não é certo. Nem o marido que você deixou em casa não sabe onde vai estar lá para tirar. Tudo não é certo, nada é certo. A única... Oi? A mulher também. A mulher. A mulher. Agora isso, exatamente. Nada que a gente considera, porque hoje quando a gente sai, vou para casa, a mulher está lá, né? Como o nosso amigo está falando, a esposa tal, talvez não. Porque nada, nós não temos controle sobre a nossa vida. E o maior sofrimento, às vezes, é esse, é que nós queremos controlar a vida, os fatos, como se nós fôssemos o dono do plano. Nós não planejamos, nós vivemos o plano. Agora nós temos como controlar, fazer com que a nossa existência tenha qualidade. E aí o pensamento vem. Porque o que é a prece se não te tirar daqui e passar para cá? Depois a gente volta, né? Não consegue ficar lá. O pensamento nos tira daquele meio conturbado, desgastante, angustiante. No momento da prece, os benfeitores espirituais vêm, aqueles amando de Jesus, que Jesus está sempre no nosso encalço. Nós é que às vezes deixamos ele para lá, mas ele não.
Então ele nos encaminha, esses benfeitores, a começar pelo nosso anjo da guarda, nos elevam daquele sentimento ali, daquele ambiente desgastante, desordenado, e nos conduzem para uma linha de pensamento melhor. Lá o que nós fazemos? Aumenta a claridade, clareia tudo, clareia o entendimento. Nós recebemos força, nós voltamos mais animados, mais encorajados. Por que a importância do Evangelho no lar? Por que nós saímos daqui nos sentindo melhor hoje? Por isso. Porque os nossos amigos estão todos aqui agora, dando um jeito de limpar essa... Porque o pensamento, o que é mais importante que a gente tenha entendimento, é que precisa ser estudado, porque o pensamento cria. Emmanuel disse que todo espírito vive na casa do seu pensamento. O que tem na casa do teu pensamento? Já parou para pensar nisso? Qual foi o pensamento mais recorrente durante o dia hoje? Você vive aí. E o que você vive está refletido na sua vida externa. Então, se tem algo que não está bom, está desconfortável, modifica. É como fazer uma limpeza em casa. Modifica a qualidade do pensamento, que a sua casa vai melhorar. A moradia vai ficar melhor. Então, o que acontece quando benfeitores vêm na nossa direção? Pelo manejo também, porque tem capacidade já, nós vamos ter que aprender a fazer isso, tá, gente? Inclusive, quem desencarnar hoje, procura... Não, procura aprender como é que faz para manusear fluido. Nós vamos conseguir fazer isso também. Olha que maravilha. A vida é tão cheia de oportunidades que é uma tristeza perder. Nós não podemos fazer isso. A vida é uma imensidão de oportunidades. E às vezes, por causa de uma que não deu certo, você não vê e desperdiça as demais. É preciso ampliar o olhar. Porque se o plano é divino, tudo que tem na volta é muito bom. Jesus é extremamente grande, gente. Jesus é extraordinariamente grande. Quando ele fez esse planeta, ele já tinha mais de 5 bilhões de anos de evolução. Imagine agora como é que ele não é. E para a gente ir para o fim da nossa conversa, já está acabando. Nós temos que dar um jeito de aproximar Jesus de nós. Ele não está longe. Ele está próximo, junto. Ele está conosco em tudo, na pior dor, no pior erro. Se você tenha cometido suicídio na outra reencarnação passada e veio agora para resolver, é uma nova oportunidade. E se você cometeu agora, você tem uma nova na próxima. Porque nós temos amigos agora aqui desencarnados nos ouvindo, que cometeram suicídio. Fé e coragem, porque Jesus está no teu encalço. E tu vai reencarnar de novo. E vai de novo, e vai de novo. Maria de Nazaré, mãe de Jesus, enquanto encarnada, tem hoje no mundo espiritual uma morada para acolher espíritos desencarnados. Para quem não leu ainda Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, não perca essa obra. É emocionante. Não pelas dores que a gente vê dos suicidas, mas pelo tamanho do amor de Jesus. E para finalizar de verdade, Arthur Valadares, de quem eu sempre falo muito, eu achei ele muito, extremamente evangelizado. A fala dele é muito, parece que ele conversa com Jesus, assim, né? Ele é um estudioso do Evangelho. Ele diz que quando nós nos aproximamos da nossa imperfeição, por meio de um autoconhecimento, de uma vontade de melhorar, de querer ser melhor, de querer fazer melhor, para viver melhor, nós vamos compreendendo cada vez mais o tamanho do amor de Jesus por nós, que foi capaz de descer aqui para nos tirar daqui. Porque Jesus é Espírito puro e nos ama infinitamente. Então Jesus não está longe e nem deve ficar. Se por alguma situação ou outra você não estiver legal, não estiver bem, ou conhecer alguém que não esteja, procure se aprofundar e conhecer melhor Jesus. Não é à toa que ele é modelo e guia. Ele só é modelo porque ele já fez tudo o que a gente está fazendo agora. Ele só é guia porque ele sabe para onde nós devemos ir. Mas ele não é só isso. Jesus nos recupera de onde quer que nós estejamos. Na dor que nós estivermos envolvidos, ele nos recupera, nos restabelece. Mas não faz só isso. Nos liberta. Nos deixa livre, porque nós somos espíritos livres, imortais. Como que você vai parar por causa de uma dor? Se você é livre, você será espírito puro, para frente, lá na frente, mas será, porque não é opcional, é lei. Então nada pode te parar, a não ser que você queira. A não ser que você queira.
Mas o chamamento de Jesus, a proposta de Jesus é movimente-se. Se não dá para movimentar muito agora, porque está pesado, dê um passo. Qual é o passo que te é possível? Aquele que é possível, mas ande na direção de Jesus, sempre. Porque Ele nos aguarda, porque Ele já está conosco. Ele está aguardando que nós nos aproximemos. Que Jesus ampare a todos nós, nos devolva para os nossos lares, cada vez mais conscientes da presença dEle nas nossas vidas, apesar de todos os pesares. Que Ele ampare nossos familiares, nossa casa, nossa vida. Ele faz isso. O chamamento nessa noite é para que nós tenhamos consciência deste amparo tão presente e tão forte, constantemente, no meio que nós vivemos. Que Ele abrace amorosamente, em especial aqueles que, como a gente começou essa conversa, estão buscando suicídio nessa hora. Que o seu amor chegue em forma de luz. E que pelo menos alguns desistam e sigam vivendo. Muito obrigada pela atenção.